Olá, meu nome é Fábio, eu sou assessor técnico do COSEMS Santa Catarina e vou mostrar para vocês através desse vídeo ou dessa apresentação a tabulação e a avaliação da campanha de cirurgias eletivas, dentro de outros módulos que a gente já apresentou, de instalação, de edição dos arquivos que não são disponibilizados pelo DataSUS e disponibilizados pelo portal do COSEMS. A gente vai mostrar aqui o tabulador na questão da sua execução desses arquivos que podem ser utilizados para tabular a campanha. A, a apresentação desse módulo é a 3.4, que está lá disponível no portal do COSEMS. Lembrando, né, sempre que a gente pode tabular ou períodos posteriores, né, a questão da campanha federal e da campanha estadual. Campanha federal, ela não é preciso de edição de arquivos, então basta eu utilizar lá dentro do próprio tabulador, existe aqui no item aqui que ele vai estar disponível em linhas, coluna, e principalmente aqui nas seleções disponíveis para que eu possa clicar no botãozinho incluir e jogá-la aqui para as seleções ativas, para que eu possa selecioná-las, porque aqui na seleção ativa, selecionando aqui, é que depois executando o tabulador é que ele me vai gerar o dado que eu estou filtrando. Então, você encontrar aqui esse arquivo chamado subtipo de financiamento, que seria, na prática, esse resumido aqui, né, subTP, é subtipo de financiamento FAEC, eu jogo para cá para seleções ativas, e lá em seleções ativas eu seleciono esse item aqui, cirurgias eletivas, componente único. Eu selecionando aqui e fazendo qualquer uma outra seleção aqui, eu quero que isso aqui é um incremento da coluna. Eu quero que o incremento da coluna aqui saia valor, saia é, físico, saia o valor que foi pago para o profissional, o valor do procedimento que foi pago para o prestador. Aqui eu posso botar o procedimento, o município de residência ou a própria faixa emitida para o procedimento, né, emitido para esse tipo de faturamento, as possibilidades de extração de informação, como eu sempre falo, elas são bastante grandes, então tem que saber aquilo que a gente realmente quer extrair de informação. Hoje existe mais ou menos detalhado aí na deliberação 08, qual é o formato de apresentação desse encontro de contas. Mas daí o município ou qualquer um que utilizar essa ferramenta, ele é, tem a possibilidade de fazer infinitos outros levantamentos que não estão dentro desse formato definido pelo próprio tabulador. E aí, o que que acontece? Aqui existe a possibilidade de tabular a campanha ou o faturamento federal, assim como o estadual. O faturamento federal, como eu disse, tem como eu extrair essa informação lá dentro do próprio tabulador, que isso ele já vem composto no processo de download. Agora, a questão do tabulador, tabular a questão da campanha do que foi faturado com campanha estadual, como já foi falado, eu tenho que ter, no mínimo, as faixas que foram emitidas para esse faturamento. Então, a gente já explicou lá no módulo como eu baixo do portal do COSEMS essas faixas, né, o rol de procedimentos, coloco ele em atividade no meu tabulador, e aí aqui, de igual forma como é feito na questão da tabulação com faixa federal, eu também venho aqui nas seleções disponíveis, seleciono, jogo para cá as AHs, aqui eu peguei como exemplo o tabulador hospitalar, né? As AHs de 2022, seleciono todas elas, seleciono aqui o que foi faturado com essas AHs. Posso botar aqui na coluna o procedimento, posso botar na linha a faixa processada para esse procedimento, posso botar
o procedimento faturado aqui, quando que esse procedimento foi faturado com relação aos meses que eu tiver aqui disponível. Então, tem uma infinidade de dados que eles podem ser apresentados, e aí também tem esse condicionante que foi falado nas apresentações ou nos vídeos dos módulos anteriores, ou da questão da disponibilidade dessa tabela que o COSEMS pode estar disponibilizando de acordo se apresentar necessidade por parte dos municípios, que é a mesma tabela que vai ser utilizada pelo próprio COSEMS para estar apresentando esse formato, quais as informações que devem estar sendo apresentadas nesse encontro de contas, conforme deliberação 08. E aí a gente deixa disponível também essa planilha para que a pessoa que faça a tabulação, a gente deixa justamente quais são os caminhos aqui, quais são os arquivos a serem selecionados, e aí ela faz a tabulação e só joga nessa planilha para calcular por procedimento já o valor do prêmio e pacote de cada procedimento para que se chegue num valor talvez próximo ou igual àquilo que está sendo apresentado de encontro de contas pela Secretaria de Estado da Saúde. A questão, como eu falei posteriormente, de qual o dado que eu posso extrair desse levantamento, o dado ele é múltiplo, município de residência, município de internação, a faixa processada e o procedimento, mês, ano de atendimento, mês de processamento, mês de atendimento, se tem representação de produção. Para quem trabalha com o tabulador e para quem pretende depois, talvez, entrar um pouco nesse mundo da tabulação, vai ver que tem uma capacidade imensa de gerar informações, que daí, se a gente ficar conversando aqui, a gente pode varar vários minutos, várias horas, porque a infinidade realmente ela é grande, a possibilidade é grande e ela vai de encontro com aquilo que realmente é o meu objetivo de extrair o dado. Pelo tabulador, eu vou ter essas informações discriminadas por linha e coluna, né? E aí os filtros que eu vou estar selecionando para que essa informação saia na linha ou na coluna são daí todas as informações que eu vou coletar ali no incremento, no período, nas seleções disponíveis, nas seleções ativas, né? São as categorias que eu vou selecionar para que isso possa moldar os dados que eu quero que sejam apresentados por linha e coluna. Então, isso é uma questão de mais ou menos entendimento do tabulador, né? Como é que ele funciona na prática, como é que ele pode te dar essa informação, e aí cabe, talvez até o COSEMS futuramente fazer uma capacitação de utilização do Tabuin, que é uma ferramenta, como eu venho dizendo, e eu trabalho há muitos anos, que ela traz muita informação importante, só que ela é pouco utilizada, mas para controle e avaliação eu não vejo melhor ferramenta diante dos processos que a gente pode criar também de edição de arquivos, de ajudar a gente em tomada de decisão, de planejamento, coisa que habitualmente não é muito feita, né? Aqui eu tenho uma grade, só para que a gente tenha uma visão geral do que eu posso utilizar ou como eu tenho que utilizar os arquivos lá do tabulador quando a condição campanha federal ou campanha estadual, ou quando a questão é hospitalar ou quando a questão é ambulatorial. Então, só vou pegar aqui um exemplo, né? Por exemplo, eu quero faturar, eu quero ver o que eu faturei com campanha federal, né? Ou o que as minhas gestões posteriores faturaram com campanha federal. Eu vou pegar aqui qual é o tabulador, né? Vou usar hospitalar, é o tabulador hospitalar, que está lá no módulo onde fala sobre o Tabuin, como é que eu abro o tabulador ambulatorial e como eu abro o tabulador hospitalar. O caráter de atendimento é eletivo, não vai faturar nada além do eletivo. O financiamento é FAEC, campanha hospitalar ela é sempre faturada como FAEC, e eu vou utilizar o subtipo de financiamento de cirurgias eletivas componente único. Se eu for pegar a hospitalar da campanha estadual, aí eu vou ter o caráter de atendimento eletivo, só que a gente pode ter faturamento também de caráter de urgência, como eu citei
lá no módulo também referente a isso. Pode haver algum equívoco de emissão de faixa com esse caráter que não seja eletivo, isso pode ocorrer, aí fica de ser avaliado se isso foi um equívoco ou não e se ele entra no encontro de contas ou não. O financiamento é MAC, diferentemente do Ministério, que é financiamento FAEC. Os procedimentos da campanha, que eu posso selecionar todos os procedimentos ou parcialmente os procedimentos para que eu possa tabular. E isso vai, novamente, naquele condicionante que eu falei, do que eu pretendo tabular. E aí, o que vai diferenciar de produção PPI e o que é produção de campanha é, na verdade, a AIH, ou os dois arquivos de banco de dados que foram importados, digamos, lá do portal do COSEMES, das faixas de AIH 2021 e 2022. Eu selecionando isso, eu vou ter como chegar no que eu produzi de campanha hospitalar com faixa estadual. Se eu tiro essa seleção aqui das AIHs ou das faixas de campanha estadual, eu vou ter a produção num total. Se eu excluir ou subtrair da produção total por procedimento e da produção por faixa por procedimento, eu consigo debitar um do outro, eu vou saber o que eu fiz de campanha e o que eu fiz de PPI. Dentro, se eu for botar na linha procedimentos, né? Dentro do mesmo período, dentro dos mesmos critérios que eu estou fazendo a avaliação. A parte ambulatorial vai ser a mesma questão, e como eu falei, como está sendo disponibilizado todo esse material, eu acredito que depois todo o entendimento de como o tabulador ele pode ser utilizado, ele ficaria mais fácil para essa rotina prática, né? Dos gestores, não só os gestores de municípios de maior porte, onde tem que fazer toda essa questão de controle e avaliação mensal, e fazer toda essa prestação de contas de tudo que eu recebo, se aquilo realmente está correto ou não, mas os municípios de pequeno porte também têm uma grande possibilidade de usar essa ferramenta para, como eu falei, planejamentos futuros, porque eu posso também tabular a minha produção, a residência de paciente, né? Aonde meus pacientes estão sendo atendidos, quanto e como, né? Então, fica aí mais uma apresentação e estaremos aí disponível dos municípios para toda e qualquer dúvida que for apresentada.